Meus amados, a paz do Senhor, que alegria, que prazer poder estar iniciando esta primeira aula com esta maravilha que é estudar as Sagradas Escrituras. Neste momento, nós estaremos começando este manejo bíblico, crescendo na palavra. Espero que você goste e que cresçamos juntos nas Sagradas Escrituras, pois estudar a Bíblia Sagrada é um mundo, é um campo, é um poço fundo com uma vasilha, um balde bem pequeno, pois a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E neste manejo bíblico, crescendo na palavra, espere em Deus que você possa crescer mais e mais, e nós vamos iniciar com a ajuda do Espírito Santo esta disciplina teológica. Vamos juntos? Queridos, quando nós olhamos para este assunto, manejo bíblico, eu coloquei aqui uma pergunta. E aí, aceita o desafio? Você aceita o desafio? Serão cerca de 12 disciplinas que nós iremos tratar durante um período de tempo que eu coloquei como a primeira etapa, a primeira fase deste manejo bíblico. Teremos disciplinas como o Novo Testamento, a síntese de cada livro, vai ser acerca de assuntos como a doutrina da soteriologia, bem conhecida como a doutrina da salvação. Vai ser imperdível. Vamos lá? Já que você está aqui, você aceitou sim este desafio, e eu sei que juntos vamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. E é um conhecimento que a gente olha e não tem como voltarmos. Então eu quero lhe chamar e a gente vai juntos. Vamos lá? Esta disciplina ela é conhecida como introdução bíblica. Introdução bíblica. Ela também é conhecida como bibliologia. A bibliologia ou a doutrina acerca da Bíblia. São estas nomenclaturas do ponto de vista teológico, acadêmico, e nós estaremos traçando um ponto de vista panorâmico acerca das Sagradas Escrituras. É como que você e eu fôssemos em um alto monte, lá no pico do monte, olhássemos para baixo e tendo aquela visão panorâmica, aquela visão bem vasta. Assim as Sagradas Escrituras, vamos subir um monte e olharmos para baixo. Tem uma visão diferenciada. Serão 2 encontros. Hoje será o primeiro encontro e na segunda ocasião será o término desta disciplina Introdução Bíblica. Está dizendo aqui, é fato, é bem verdade que ninguém vai sair daqui um biblista.
apenas com estas 2 aulas, mas vamos sair tendo uma visão introdutória das Sagradas Escrituras. E quando olhamos para este assunto, eu coloco aqui um livro-texto, será o livro de Eurico Bernstein. É uma teologia sistemática. É um livro maravilhoso, de nível bem básico, porém profundo, para que nós possamos seguir dentro desta disciplina que é Introdução Bíblica. Vamos para o nosso conteúdo programático. Primeiro, a origem da Bíblia. Iremos ver qual a origem das Sagradas Escrituras, qual a origem da Bíblia Sagrada. Segundo, a inspiração plenária da Bíblia. Terceiro, a estrutura da Bíblia Sagrada. E, por fim, a autoridade da Bíblia Sagrada. Primeiro tópico, a origem da Bíblia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia, este livro aqui, veio para nossas mãos assim como o é. E são pessoas simples, pessoas que não tiveram a oportunidade que você está tendo de estudar acerca das Sagradas Escrituras. Mas iremos aprender alguns detalhes acerca desta origem. O primeiro é que a Bíblia é uma dádiva de Deus. A Bíblia ela não veio da maneira que nós temos, irmão. O Senhor deu a Bíblia. O Salmo 68, versículo 11, vai dizer-nos esta verdade. A expressão, o Senhor deu a palavra. Foi Deus quem deu a palavra a nós, seres humanos. O escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras antigamente aos pais. Queria que sua palavra não ficasse guardada pelos homens apenas através da experiência com ele ou pela tradição falada, isto é, os pais contando para os seus filhos, etc. Observemos que, diante deste assunto, desta temática, a origem da Bíblia, nós estamos vendo que a Bíblia é uma dádiva, é um presente outorgado, conferido, dado pelo próprio Deus. Pois o papel não havia naquela época do Antigo Testamento, no início da história humana, no início da civilização humana, não existia. E nós vamos ver que Deus ele tinha a maneira, e tinha N maneiras, N modos de tratar com a sua criatura, com o ser humano. E chamamos na teologia de tradição. Era uma tradição oral. Era o pai falando para o filho, para o neto, o bisneto, a chamada tradição oral. Então, observemos que este período, os homens tinham experiência com Deus e estas experiências eram compartilhadas de geração a geração. Era desta maneira que acontecia. Em segundo lugar, vamos para a Bíblia, ela sendo uma ordem de
Deus. A Bíblia foi registrada por ordem de Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus ordenou a Moisés que ele escrevesse para memória no livro. Isso está em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Escreve isto para memória no livro. O próprio Deus ordenou Moisés registrar. Essa mesma ordem foi repetida ao longo de 1.600 anos para cerca de 45 homens escolhidos por Deus, e assim surgiu o livro do Senhor, conforme Isaías 34, versículo 16, a palavra de Deus, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 17, como também Marcos, capítulo 7, versículo 13. As Santas Escrituras, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 2, que nós chamamos de Bíblia. Presta bem atenção. Deus foi quem ordenou que a Bíblia fosse registrada. Nós estamos vendo que foi um período de cerca de 16 séculos, aproximadamente 1.600 anos. Um período muito longo para que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela fosse registrada. Se você observou a palavra Bíblia, que é a palavra portuguesa, ela vem do grego, que é o plural de biblion, que quer dizer livro. E a palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico dirigido, veio a designar o livro dos livros, as Escrituras Sagradas, contendo 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Querido, preste bem atenção. A Bíblia, a palavra Bíblia, o termo Bíblia, não contém na própria Bíblia. Deixa eu pegar aqui mais uma vez a Bíblia. O nome Bíblia que tem na nossa capa não contém dentro da Bíblia. Guarde isto, não tem na própria Bíblia. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Antes de receber esta nomenclatura, ela auto se chamava de livro do Senhor, conforme Isaías, palavra de Deus, conforme Efésios, Marcos, Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, como Paulo escreve aos Romanos 1 e versículo 2. Esta palavra veio no contexto histórico posteriormente. Nós vamos ver isto. E foram cerca de 45 homens. Não sabemos ao certo, devido a ver alguns livros que são anônimos. Ok? E quando a gente olha para esta verdade, eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa, uma haste de papiro, que era uma planta aquática, era comum lá no rio Nilo, no Egito, que passava por este processo, separando a casca, corte em tiras, colocava em cima de uma pedra plana, colocava um pano para cobrir, havia ali uma pedra para bater, aquelas tiras que ficavam interlaçadas, após serem batidas, elas tinham que passar por um período de secamento, e aí tornava-se uma folha de papiro. Este é um dos materiais utilizado para a escrita das Sagradas Escrituras. Tinha também um pergaminho, que era
a pele de animal. Queridos, a Bíblia não veio como ela está em nossas mãos. Houve um processo histórico, geográfico, cultural, e você está tendo esta visão panorâmica. Aqui temos uma definição teológica acerca da terminologia. E este sentido teológico foi extraído do dicionário de Claudionor de Andrade, dicionário teológico. Observemos, a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Pelo fato de haver vários livros, e estes livros antes eram com pergaminhos, e cada um era separado. E quando juntou, portanto, cerca de 66, deu, portanto, esta nomenclatura de Bíblia na língua portuguesa. Quem primeiro usou, aqui é uma curiosidade, a título de curiosidade, quem primeiro aplicou este vocábulo Bíblia às Sagradas Escrituras foi João Crisóstomo. Aqui temos uma imagem. Ele exerceu o patriarcado de Constantinopla por volta do quarto século. Então este homem foi quem empregou, usou pela primeira vez o termo de Bíblia, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia, pois, é a revelação de Deus à humanidade. Não é um simples repositório das palavras de Deus. Presta bem atenção. A Bíblia não é um mero repositório das palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Queridos, olhando este assunto tão fascinante, tão maravilhoso que é as Sagradas Escrituras, nós vamos agora para algumas particularidades, alguns fatos que são inusitados, são curiosos da própria palavra de Deus. Nós temos aqui alguns, por exemplo, antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Nós vamos aprender o texto acerca do texto original das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas pensam que a Bíblia ela foi escrita no original com capítulos, versículos, as epígrafes que estão em suas páginas, e não. Isso há um contexto, guarde bem isto, há um contexto histórico por trás deste período. Primeiro, antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Outro ponto, outra particularidade é que a divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo, que era um dominicano e era um estudioso das Sagradas Escrituras. Outro ponto interessante é que a divisão em versículos foi feita de 2 vezes. Veja, observe que a Bíblia tem 66 livros, Antigo Testamento, 39 livros e 27 no Novo Testamento. E a divisão em versículos foi feita de 2 vezes. Outro assunto aqui, que o Antigo Testamento, em 1445, foi dividido pelo Rabi Natan. Já o Novo Testamento foi dividido em 1500
1951 pelo Robert Stevens, que era um impressor de Paris. Observe que durante este período houve estes homens que dedicaram-se às Sagradas Escrituras e houve esta divisória de forma paulatina e com divisão. Outro ponto interessante é que Stevens, que foi um impressor de Paris, ele publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555. E detalhe, foi a Bíblia Vulgata Latina. A Vulgata é a tradução para o latim. Outro ponto é que o Antigo Testamento, aqui é outra particularidade que nós aprendemos dentro desta disciplina teológica, a disciplina de introdução bíblica. Essas particularidades é que o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. A Bíblia foi traduzida para várias linguagens, para vários idiomas. Então, este número não há em todas as traduções, ok? Existe a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia Viva, a NVI, Nova Versão Internacional, muitas. E esta contagem não se dá em todas elas, ok? Observe, o maior capítulo é o Salmo 119. É bem verdade que não chamamos de capítulo, mas na contagem coloca entre os capítulos o Salmo 119. O menor é o Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8, versículo 9, e o menor em Êxodo 20 e versículo de número 30. Algumas curiosidades e particularidades da Sagrada Escritura. Queridos, outro ponto aqui é acerca dos agiógrafos. Os agiógrafos, esta palavra agiógrafo, não teremos aula de grego aqui, de hebraico, mas é indispensável, é impossível não tocarmos em algumas palavras. Pois bem, os agiógrafos, esta palavra agiógrafo, ela é uma palavra de origem grega que tem a junção dos termos hagios quer dizer santo, quer dizer sagrado, e grafos vem de grafia. Grafia significa escrito. Então, escritores inspirados, escritores sagrados, santos, foram 66 homens diferentes que escreveram as Sagradas Escrituras, que receberam a mensagem de diferentes maneiras. Então, estes homens, eles são chamados teologicamente de agiógrafos. Guarde bem esta palavra. Então, às vezes, Deus disse: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, conforme Jeremias 30, conforme Jeremias capítulo 30,
36, conforme o livro de Abacuque, capítulo 2. Muitas vezes os autores escreveram: veio a mim a palavra do Senhor, conforme Jeremias, capítulo 1, versículo 4, Malaquias, capítulo 1, Isaías, capítulo 1. A Bíblia diz a respeito de Moisés, lá em Atos, capítulo 7, versículo 38, o médico Lucas registra aquele episódio de Estevão, defesa, que recebeu as palavras da vida para não ladrar. Falando acerca de Moisés, Moisés recebeu as palavras da vida para não ladrar. Isaías, ele menciona cerca de 120 vezes que o Senhor lhe falou. E Jeremias 430 vezes e Ezequiel 329 vezes. Outros registraram acontecimentos, assim como se escreve memória histórica. Queridos, esses homens, dentro de 16 séculos, foram inspirados pelo Senhor. E eles recebem esta palavra, este nome, os agiógrafos, porque eles ouviram da boca de Deus, eles foram inspirados pelo Divino Espírito Santo, e eles são chamados de homens sagrados, escritores sagrados, e esta palavra agiógrafos. Vamos lá? Acerca da inspiração plenária das Escrituras. Observemos que esta palavra inspiração é uma palavra que a gente vai tratar neste segundo tópico desta disciplina. Deus deu a palavra e providenciou um modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. Queridos, nós já aprendemos que foi Deus quem ordenou a Bíblia ser escrita, as Sagradas Escrituras serem escritas. Porém, ao ordenar, Deus ele providenciou uma maneira de autenticar, que esta autenticidade ficasse garantida pelos homens pelos quais ele utilizou. Então, Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Observe, Deus não escreveu, Deus ordenou, mas não escreveu. Mas aqui tem dois dados interessantes. Observe, uma vez, ele, ou seja, Deus, escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos em tábuas de pé. Lembra lá no livro de Êxodo, quando Deus, ele mesmo com o seu dedo, ele escreve o decálogo, os 10 mandamentos. Porém, Moisés, quando viu o bezerro de ouro que os israelitas haviam feito, ele arremessou as tábuas, quebrando-as ao pé do monte. Isso está registrado no capítulo 32 de Êxodo. Observe que a primeira ocasião que a Bíblia narra, registra, mostra-nos acerca do próprio Deus escrevendo está aqui. O segundo momento é no Novo Testamento, lá no Neotestamentário. O Novo Testamento é quando Jesus, no capítulo 8 de João, uma mulher é levada, pega em ato de adultério. E a multidão e a liderança religiosa que tinha o intento, o objetivo, o plano de testar Jesus escreve uma só vez ali no chão. Todavia, não obstante, os pés que andaram por aquele lugar apagaram aquela escrita. Então, Deus não escreve em nenhuma parte da Escritura. Ele usa homens. São estes dois episódios que vimos
que o próprio Deus no Antigo e o Deus encarnado no Novo Testamento escreveram, ok? Quando ainda olhamos acerca deste assunto, vamos agora tratar acerca da escolha divina. Observe, quando Deus quis dar aos homens o livro divino, a nós, ele escolheu e preparou para isto servos seus, aos quais deu uma plena inspiração pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, na segunda Timóteo 3:16, diz que toda a Escritura é inspirada. Então, cada autor escreveu conscientemente, conforme seu próprio estilo e vocabulário e a sua maneira individual de se expressar, mas todos sob a influência e inspiração do Espírito Santo. Veja, todos, Deus usou-os da maneira que eles eram, da forma consciente. Eles não entraram em transe. E quando o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada, esta expressão inspirada no texto original, que é o grego, é a expressão theopneustos. Theopneustos significa sopro de Deus. Deus soprou em suas vidas e eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as palavras com que registraram o que receberam de Deus foram-lhes ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, fala sobre isso. Por exemplo, Davi, que era rei, mas também era profeta, disse: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, aqui é Ruach Adonai, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Isto está no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Agora, vamos ver aqui um ponto. Veja, Moisés, ou Moshe, que é o nome hebraico, Moshe, o Moisés, ele escreve lá o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, cerca de 1500 anos aproximadamente antes de Cristo. E este mesmo Espírito que o inspirou também o apóstolo João, o apóstolo do amor, escrever tanto o Evangelho como as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e por fim um livro profético, o Apocalipse, mais ou menos no ano 96. O mesmo Espírito que inspirou no Antigo, há cerca de 1500 anos, inspirou o mesmo novo, por volta do ano 96. Querido, é Deus quem escolhe. Foi Deus quem inspirou todos eles. E Deus, ele é soberano. E quando olhamos para este assunto, vamos falar sobre a inspiração plenária. Ou seja, este sopro de Deus, esta instrumentalidade de Deus é soberana e ela é plena, plenária, plena. Observe, esta inspiração plenária atinge as palavras, atinge as palavras usadas, inclusive a sua forma gramatical. Temos vários exemplos na Bíblia que mostram como a forma gramatical adequada que os autores aplicaram serviu para explicar grandes e importantes doutrinas. Por exemplo, Mateus, capítulo 22, versículo 32, onde Jesus empregou o verbo ser ali na forma do presente. Jesus disse: eu sou o Deus de Abraão. E esta expressão aqui, esta afirmativa de Cristo, era para provar a real existência do Deus após a morte. Porque Deus, ele é Deus do ser humano, é um Deus dos vivos e não dos mortos, mostrando que após a vida, após a morte,
existe vida. Então, o simples verbo ser aqui, ele nos mostra uma grandeza acerca da doutrina após a morte, acerca deste Deus que é vivo. E a gente fica olhando, analisando este Deus que inspirou, usou, escolheu estes homens, mas ele cuidou nos pormenores. Que Deus maravilhoso! Quando olhamos acerca da inspiração plenária, que é um sinônimo de infalibilidade. Veja, a inspiração plenária é sinônimo de infalibilidade. A teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plenária da Bíblia. Eles concordam em aceitar que as ideias ou pensamentos acerca da Bíblia podem ser inspirados, mas que as palavras usadas no texto são um produto dos autores, os quais estavam sujeitos a erros. Outros concordam em reconhecer a Bíblia como autoridade em assuntos meramente espirituais, porém, em tudo que se relaciona com ciência, biologia, história, geologia, etc., a Bíblia não pode ser considerada uma autoridade. Eles dizem abertamente: errar é humano. Querido, presta bem atenção. Dentro das teologias existe a teologia modernista. É uma teologia que desacredita na infalibilidade das Sagradas Escrituras, na inspiração plenária. E é um perigo, pois estamos vendo o quanto a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível e poderosa palavra de Deus. E nós sabemos, portanto, que isto é uma falácia da teologia moderna. E aqui temos uma referência na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, para termos cuidado das falsas ciências. A Bíblia, a inspiração plenária tem base na própria Bíblia. A inspiração plenária tem base na própria Bíblia. Para os crentes convictos da sua salvação, que somos nós, que vivemos a comunhão com Deus e sente a operação do Espírito Santo em nossas vidas, essa crítica aí da teologia modernista não gera problemas em nós. Eles simplesmente rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Eles o fazem com convicção. E a base dessa rejeição que nós fazemos, ela é segura. Observe, o próprio Jesus, ele testemunhou acerca da palavra de Deus. O próprio Jesus. Então, Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Segundo, a evidência interna. A própria palavra de Deus, ela nos mostra que ela é perfeita, é fiel. O Deus que a ordenou é perfeito. Então, há uma evidência interna acerca desta verdade. A ciência aqui, a gente vai ver que ela passa. A ciência não é imutável, ela muda, mas a palavra de Deus não. Ela é imutável. Outro ponto aqui a ser elencado é acerca da fé. Jamais trocaríamos a nossa fé na Sagrada Escritura por considerações humanas do ponto de vista modernista, teológico. Não. Nós temos convicção acerca da palavra de Deus.
E é muito sério. Vivemos uma época onde muitos terão comichão nos ouvidos, pelo fato de haver uma proclamação ortodoxa, autêntica, verdadeira, legítima acerca das Sagradas Escrituras. Todavia, nós que somos crentes, remidos e lavados, estaremos firmes com estas palavras. Deixa-me pegar aqui a minha Bíblia. Firmes. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra. E não a troquemos por teologias modernistas. Queridos, na próxima aula vamos estudar acerca da estrutura da Bíblia. Vai ser um assunto maravilhoso. Espero que nesta primeira aula, neste primeiro encontro, você tenha crescido um pouco mais. Eu sei o quanto esta palavra, a Sagrada Escritura, ela é profunda. E nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus, do ponto de vista da sua origem, ela tem o próprio Deus como a gênese, como o começo de todas as coisas. E hoje nós vimos e crescemos um pouco mais que a origem da Bíblia, embora a palavra Bíblia ela não contenha na própria Bíblia, pois ela surge num contexto histórico, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Foi Deus quem escolheu homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vimos acerca da inspiração plenária, todos os livros, de Gênesis ao Apocalipse. Estes homens, esses textos que ultrapassaram séculos, foram inspirados pelo Espírito Santo. E a expressão inspiração vem da expressão grega theopneustos, sopro de Deus. É a junção da palavra pneustos, sopro, e theos, a palavra Deus. Portanto, é o sopro de Deus. Foi Deus quem inspirou Moisés, foi Deus quem inspirou os salmistas, foi Deus que inspirou Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, João. Foi Deus que inspirou Malaquias, Zacarias. Foi Deus quem inspirou, queridos. E eu espero em Deus podermos, na próxima aula, crescer um pouco mais, crescer na graça, crescer no conhecimento. E eu conto com você. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe no manejo bíblico. Até lá, querendo Deus. Fiquem na paz.